corte, ele é baseado em método. E não por instinto. O que acontece? Na colorimetria, é igual eu estava falando para as meninas agora há pouco, na colorimetria e em vários outros modos, você vai precisar de dom, entende? Você vai precisar, muitas pessoas falam, eu preciso nascer para fazer isso. Só que na aula de corte não, porque você não precisa de um instinto natural, você precisa estudar. A partir do momento que você começa a estudar as formas geométricas, que são triângulo, retângulo, quadrado e o oval, que são usados também, você começa a andar na rua, você começa a perceber isso nas pessoas. Você vai olhar e vai falar assim, aquela pessoa usa, o cabelo dela é de tal formato. É igual eu estava falando com a amiga ali, qual que é o formato que te lembra um triângulo? O Chanel. Se você olhar, você tem aqui, ó, o topo da cabeça e as pontas nas laterais. Entende? Pensando dessa forma, não é politicamente correto a gente dizer. Porém, a partir do momento que vocês começarem a estudar a geometria, vocês vão conseguir enxergar automaticamente isso nas pessoas. Outra coisa, colocar em prática. Não adianta vocês fazer trilhões de cursos e não colocar isso para ser feito. Igual eu gostei muito de você, que eu vi que você, no primeiro dia, você já chegou na sua casa e já estava fazendo algo que você nem tinha estudado ainda, entende? E isso é muito bom, porque eu perco medo, eu começo a acreditar mais em mim, eu começo a ir para frente. Mas é aquela coisa, nunca haja por instinto, porque a maioria dos nossos erros é quando a gente fala, eu sei, eu faço e vou lá e faço. Não, a gente precisa estudar, a gente precisa entender sobre técnicas, a gente precisa se aprimorar e depois fazer. Todo corte, gente, pode apagar? Todo corte, eu preciso de um projeto. O que é um projeto? Eu preciso de um início, um meio e um fim. Eu não vou começar nada em cabelo se eu não tiver um projeto pronto. Desde o projeto ele começa quando a cliente senta na nossa cadeira. Por quê? Eu vou entrevistar essa cliente e saber o desejo dela para depois dar a minha opinião. E esse projeto ele começa na cadeira, depois no lavatório e assim sucessivamente. A gente vai entendendo essa cliente. Eu não posso, por exemplo, eu não posso não saber onde eu começo e ter uma certeza de onde eu vou terminar. Eu preciso estar realmente ciente de onde eu vou começar e para onde eu vou. Entende? Porque não adianta a gente pegar, por exemplo, a gente já conversou sobre mecha guia, não já? Vocês sabem o que é mecha guia? Então, se eu tenho uma mecha guia, eu tenho o início de um projeto. Através dessa mecha guia, eu vou conseguir chegar no meio, que é igualando todas as partes em iguais, para chegar no final, que é o resultado. Outra coisa muito importante é que toda vez que eu projeto o cabelo para frente, vocês já sabiam disso? Ele vai para trás. Vocês sabiam disso?
Se eu projeto um cabelo trazendo ele para frente, o corte dele automaticamente vai ficar para trás. E é a mesma coisa se eu pegar um cabelo da frente e trazer para trás, projetando ele para trás, a natureza desse cabelo aí para frente. Outra coisa muito importante para vocês saberem: quer ser grande, mostra que você é grande. Haja como grande, entende? Chega no seu salão, por exemplo, e eu achei o seu exemplo foi muito incrível, porque eu lembrei de quando eu comecei. Quer ser grande, haja como grande. O que é agir como grande? É buscar entender sobre o assunto e não ficar com medo, não ficar, sabe, se escondendo atrás do seu conhecimento. Faça, gente. Não tenho cliente suficiente ainda. Chama um vizinho, chama uma prima. Fala: ei, vem aqui, eu vou te cobrar baratinho, ou até nem cobre também. Faça esse cabelo, busque fazer e aprimorar cada dia mais. É uma regrinha muito importante, a gente sempre vai precisar dela. Por isso que aquele dia eu pedi vocês para fazer. Por quê? Se eu não conheço sobre ângulos, sobre geometria, eu não vou conseguir cortar um cabelo bem, entende? É uma das primeiras coisas que a gente precisa para saber. A gente sabe que a metade de um círculo completo é o quê? 180 graus. Aqui eu tenho 180 no espaço. Aqui eu também posso chamar de 180. Mas eu prefiro chamar aqui de 0 grau, porque a gente não vai usar o círculo completo. Então aqui eu tenho 0 grau. Próximo, 45 graus. Próximo, 90 graus. Próximo, 135. Tá criada a minha base de corte. As formas mais usadas na geometria é o quadrado. Eu vou anotar dentro de cada símbolo geométrico o grau que cabe dentro dele, tá? Para vocês entenderem melhor. O quadrado, vocês acham que cabe quais graus dentro dele? 0, tem mais. 90. Ó, aqui, ó. Eu tenho uma base reta. É verdade. 90 e 180. Isso mesmo. Vamos ver no triângulo. No triângulo. 0 graus também. Não, 0 grau não tem. No triângulo. Também não. 45 graus. Exatamente. O triângulo, ele é um grau que só cabe 45. Ele é uma forma geométrica que só cabe 45 graus. Depois eu vou explicar para vocês o porquê. O redondo, o círculo. Pensem. Eu quero que vocês pensem porque está bem explícito aqui, o que o círculo representa em graus. Todos os ângulos. Hã? Eu acho que é todos os ângulos. Tem certeza? 0 graus, 45 graus, 90 graus, no meio também. Se eu tenho essa figura aqui, eu não tenho um círculo. Então não é todos. Eu vou calcular. 360? Não, 360 a gente não usa, porque a gente não. Porque se fosse 360 a gente teria que ter cabelo do queixo à nuca. Entende? E a gente tem cabelo só 90, então são 90. 90, exatamente, porque a gente só tem essa parte. Entende? Tanto que através desse círculo redondo, vamos ver, um corte que cai muito bem com essa figura geométrica.
Cabelo cacheado. Que a gente corta ele, geralmente, todo o cabelo cacheado, todo, eu acho o cabelo mais bonito cortado 90 graus no espaço. Que vai ficar o Black Power. Porque se eu cortar um cabelo cacheado em camadas, vai ficar aquela coisa murcha aqui e alta aqui. Não vai? Não sei se já repararam. Tem aquelas pessoas, eu queria dar volume no meu cabelo, eu vou cortar em camadas. Aí fica aquela coisa murcha embaixo e alta em cima. Não, a gente tem que igualar todas as partes em tamanhos iguais. Porque aí, ele, além de ficar repicado, ele vai ficar proporcional à circunferência da cabeça da cliente. Primeiramente só isso. O retângulo. O que vocês acham que cabe dentro? 0 graus. Só que ele entra mais em 180 graus. Mas se eu levar ele a 180, quando ele descer também não vai ficar em camadas? Não, mas ele vai ter a mesma forma geométrica desse. A base dele seria no 0 graus. No 0 graus, exatamente. A não ser, boa pergunta. A não ser, nossa, muito boa pergunta. A não ser se ele for cortado em curva convexa ou em V. Aí já muda totalmente. Boa pergunta, porque aí já muda totalmente. Mas enquanto aqui, depois que a gente resolver e entender essas partes, e aqui vem também o que nunca veio aqui, ó, nas outras, que é o 135. Depois a gente vai chegar mais nessa parte aí, para vocês entenderem mais sério. Uma das coisas que a gente também tem que entender sobre o corte, pessoal, é sobre textura, sobre o formato de rosto, sobre o estilo da pessoa. Por exemplo, vem com vocês duas. Ela tem um estilo totalmente diferente. Dá de ver pela roupa dela. Olha o cabelo dela, cortadinho do lado. Ela usa piercing. Agora vem você. Escolhi duas modelos com perfis diferentes. Ela já é totalmente diferente dela. Eu posso oferecer o mesmo produto. Por exemplo, o corte que eu vou oferecer para ela é o mesmo que eu vou oferecer para ela? Não posso. Esse é Essa é uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer. É analisar o cliente e entender o que a persona dele conversa comigo. O que o estilo dessa pessoa conversa comigo. Porque se eu errar nisso, eu erro no corte, eu erro em tudo. Outra coisa também, sobre, não sei se a gente já falou, mas cabelos com químicas. Sim. Cabelos com químicas. A gente não vai poder fazer certos cortes em cabelos com químicas. Por quê? Vai parecer arrebentado. Outros vai parecer um cabelo sem vida, pouco. A gente sempre tem que procurar a entregar para esse cabelo o que ele está precisando. Peraí, eu tenho um cabelo que ele está com a estrutura muito fina. O que eu preciso dar para ele? Volume. O que eu ofereço? Um repicado. E prestar atenção também no grau desse repicado. Esses dias eu estava lá na minha irmã. E aí eu estava falando para ela sobre a questão da forma que o pessoal faz a selagem hoje em dia. A partir do momento que eu aliso um cabelo, eu tenho um cabelo totalmente liso, né? Aqui a minha raiz vai crescer. Sim. Eu vou passar o produto em todo esse cabelo? Não, somente na raiz. Não, porque senão eu vou estar danificando, eu vou estar acabando com esse cabelo. E outra coisa, eu vou passar a chapinha nesse cabelo inteiro? Não, só para finalizar, a última passada. Só a última passada para finalizar, para selar os fios. Por quê? Eu preciso quebrar a curvatura só da minha raiz. E aí o que acontece? Toda vez a cliente vai lá no seu salão e você passa direto. Essas partes elas começam a danificar, porque elas vão entrar em contato, atrito
base forte com base fraca e aonde que vai quebrar. E pode dar um corte químico, justamente. Exatamente. E outra coisa, um cabelo com a curvatura quebrada, ele não volta mais. Nem quando... Não. O certo para um cabelo é você quebrar, fazer uma transformação capilar, por exemplo, e esse cabelo não voltar. Não existe esse negócio de você de eu ir no seu salão e fazer meu cabelo e falar: ai, Ale, depois de 15 dias chegar em você e falar assim: ah, Sofia, meu cabelo não pegou sobre o seu produto. Não. É claro que você tem que saber o produto que você usa também, a procedência dele. Mas o normal é que esse cabelo seja feito na sua raiz. Porque senão acontece dessa forma que ela estava explicando. O cabelo, ele só vai ficar aquele liso assim, ó. Ele não tem... Gente, eu não acho bonito. Não acho bonito. Diferente, por exemplo, também do que a gente estava falando, é tipo, um cabelo com química pode ser cortado e repicado? Eu corto o cabelo com química. Mas cabelo que eu faço. Porque eu sei que aqui ele vai dar um liso natural. Ele não vai dar aquele liso à força. Porque aquele liso à força fica feio. Ele tem que ter movimento, ele tem que ter vida esse cabelo. Porque senão vai ficar aquela coisa forçada. Eu acho feio, gente. O que acontece? Muitas vezes existe cliente que vai chegar no seu salão com um corte nada a ver. Sim. Você vai olhar pra cara dela, não é falta de ética. Você dá um toque, Sugerir, entende? né? Sugerir. Olha, mas esse corte pra você não combina. Isso não vai ficar legal. Mostrar outras fotos, o formato Sim. do rosto, né? É o que acontece na entrevista, entende? Você vai mostrar outras fotos, vai mostrar outros conteúdos. Pode ser até alguma cliente com um formato parecido do rosto dessa cliente. Explicar para ela: olha, se a gente cortar uma franja aqui, seu rosto não vai ficar legal, não vai combinar. Porque o que mais acontece? Vai chegar uma pessoa no seu salão totalmente sem noção disso, entende? Vocês estão estudando para isso, então eu acredito que vocês são praticamente obrigados a alertar. Sabe por quê? Porque a hora que essa pessoa ela se olhar no espelho, ela não vai ver o que ela imaginou. Por quê? Porque ela viu lá na mulher da televisão, na atriz, e o rosto dela não é o da atriz. Entende? A estrutura do cabelo A estrutura do cabelo não é a mesma. Por isso que eu falei, é muito importante estudar sobre porosidade, elasticidade. Tudo isso engloba em todas as áreas do cabeleireiro profissional. Em todos os módulos. Todas essas coisas. Porque hoje tricologia capilar, gente, é o que está dando dinheiro. Tricologia capilar entra terapia capilar. Não sei se vocês já estão vendo, mas tá muita gente já trabalhando aqui em Rondonópolis. É algo que está tendo uma rentabilidade enorme para os salões de beleza. Por quê? O que acontece? Durante muitos anos, a gente só se preocupa em alisar cabelo, botox progressiva, selagem. Agora apareceu o botox, né? Não sou contra, gente, pelo amor de Deus. Para nós aqui do Mato Grosso é o que dá dinheiro. É o que dá dinheiro, vocês sabem disso. É o que dá dinheiro, é o alisamento. Porém, é a transformação capilar, alisamento é errado, mas a gente tem que aprender a cuidar desse cabelo. Porque se essa cliente ela vai no seu salão só para fazer transformação capilar, vai chegar uma hora que esse cabelo não vai aguentar. Uma coisa que acontece muito aqui mesmo no Mato Grosso é a questão das loiras amantes da selagem. Nossa, isso é lindo. Não, já estudei o rosto. Isso é lindo. Mas assim, gente, a gente tem que adaptar, né? Por isso que eu falo que o cuidado é muito importante. Uma das coisas também muito importantes, gente, é a gente entender eu estava falando agora para as meninas, antes de você chegar, que o mais importante do que
Desconstruir é construir. Porque o que acontece? Não adianta eu querer chegar aqui e cortar um cabelo todo no show. Inclusive vai ter o Pro Beleza agora. Eu estou montando uma caravana, eu quero que todas as minhas alunas vão ir, tá bom? Vamos todos para lá. Vai ser muito importante pra gente. Igual eu estava falando para as meninas, algo muito importante. Foque no básico. Porque o básico é a caneta Bic mesmo. Tem quantos anos você conhece ela que ela é da mesma forma? A vida inteira. A vida inteira. Se eu não me engano, alguém aí que tiver aí com celular, pesquise pra mim. Eu acho que foi em 1945 que foi lançada a primeira Bic. Até hoje é a mesma logo, o mesmo plástico, a mesma cor e o mesmo tudo. E o que eu quero dizer com isso? Funciona, é o básico, gente. Eu preciso de ter o básico. Então, se eu aprender a cortar um cabelo de base retangular, que é, tá ok? Que é um cabelo de base reta, ó, se eu aprender a cortar um cabelo retinho aqui, tá ótimo. Tá ótimo. Porque eu já aprendi o básico. O que não pode é tipo, eu quero inventar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Igual, o sonho de todo cabeleireiro quando começa é fazer o Chanel batido, fala a verdade. Todo mundo não quer isso pra vida. É claro que eu tive que fazer uns 3 cursos, mas tudo bem. E o que eu quero dizer com isso, gente? É que o corte ele é exatamente isso. Ele é uma desconstrução, mas para você desconstruir, você tem que construir. Outra coisa também que o marketing está rolando muito à solta e tipo assim, eu vi uma ideia muito brilhante deles, que é aquela empresa, aquela franquia, que é o Fast Escova, não é? E o que acontece? Chegou um tempo em que os cabeleireiros só estavam fazendo impérios gigantes, se é que hoje Fast Escova é um império, né? Só que eles são especializados só em coisas mais básicas, entende? Não estou dizendo que vocês vão usar a mesma ideia, entende? Para fazer isso. Não, eu quero que vocês entendam nesse início de módulo que o que a gente precisa é isso. Aprender a construir para depois desconstruir. Gente, lembrando que a gente tem que sempre pensar a cabeça como uma linha imaginária. Para a gente entender, por exemplo, a nossa regrinha. A gente sempre tem que ter uma cabeça. Não ri da minha cabeça não, porque eu não sou muito bem desenhado. A gente tem que pensar a cabeça como se fosse isso. Entende? Viu que a gente consegue pegar da nuca até a testa? O que eu estava falando, muito importante você dividir uma linha imaginária aqui, ó. Você sabe que a nossa régua ela é arredondada, porém a minha base de corte ela tem que ser reta, entende? Ou seja, presta atenção, o que eu vou formar aqui, ó? Eu quero ver se vocês vão entender. Vocês entendem? Dentro da minha cabeça, eu tenho 3 formas geométricas. 3 formas geométricas. Onde, olhando daqui, é claro que a pessoa está de lado, então o triângulo não vai fazer tanto sentido. Mas, olhando para a pessoa, você consegue, não sei vocês, mas eu consigo estar na rua, olhar para a pessoa e ver essas formas geométricas. Vocês conseguem? O dia que eu estava fazendo aula com o meu professor, ele falava, era como se desenhasse na minha cabeça. Eu falei, uau! Tipo, do nada veio abriu a minha mente. Aqui eu entendo que tem
o redondo, né? O círculo. Aqui eu entendo que tem, ó, se essa, vamos supor, se essa pessoa olhasse pra você agora, você ia ver que o cabelo dela tava Chanel. Porque, ó, se eu for lá atrás, ó, eu tenho uma base na nuca e tenho duas pontas. Vocês conseguem ver isso aqui? Parece que ela tá assim, ó, com o cabelo olhando pra frente e com o cabelo cortado. Vamos supor um long bob ou um Chanel. Vocês conseguem ver? Vamos supor se a gente apaga. Vamos apagar um de cada vez para vocês irem enxergando. Ó, vou ensinar vocês a enxergar as formas geométricas através do cabelo de uma forma mais fácil. Eu vou tentar inventar aqui. Vamos supor, vou fazer uma franja aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, ó. Aqui a gente tem uma. Ó, vocês conseguem enxergando que aqui, ó, que aqui dentro desse triângulo eu tenho um cabelo Chanel. Deu para entender? Sim. É claro que esse também despontado. Olha, você viu que ficou um cabelo Chanel? Agora vamos mudar pro... Vamos mudar para vocês conseguirem enxergar a geometria num cabelo retângulo. Um cabelo retângulo. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, ficou muito legal. Um cabelo retângulo. Vamos puxar um retângulo da testa. Primeiro vamos fazer a base. Tenta desenhar um corte, peraí, deixa eu arrumar certinho. Tenta desenhar um corte de cabelo dentro do retângulo. Ah, mas aula de vestir, legal. Ia ter desenho. Seria legal, gente, se vocês desenhassem esses desenhos. Sabe por quê? É através do treino da nossa mente que a gente consegue reproduzir depois. Olha só, arrasou. Seria isso. Eu tiraria aqui. Muito bom mesmo. Muito bom. Tá vendo que a gente já consegue enxergar? Agora eu vou colocar um bem fácil para onde vocês virem aqui. Olha lá, ficou um corte de base reta. Vamos fazer a circunferência dessa cabeça. Eu quero um cabelo de base arredondado. E qual que era o corte que eu falei agorinha? Curva conversa. Um cabelo, curva conversa. Lembra que eu falei? Só que essa modelo aqui, ela deveria estar de frente ou de costa, para a gente escrever de uma forma que vocês entenderiam. Mas olha só que incrível. Vamos supor que a gente sabe que a gente tem a nossa base aqui, não temos? Tá, temos a nossa base. Vamos começar pela nossa base. A nossa base, eu quero começar com a minha mecha guia do nosso occipital, que é pra cima da nuca. O occipital, gente, é esse ossinho que a gente tem na cabeça aqui, ó. Pega aí em vocês, pra vocês sentirem. Todo mundo sente o ossinho? Então, eu tenho a minha base reta, só que eu preciso de um cabelo do formato circular.
O que eu vou fazer? Eu vou pegar no meu occipital e vou levar. Que grau que eu estou aqui? 90 graus. Ah, os vocês estão craque hoje, hein? Ó, 90 graus. Eu levando esse cabelo a 90 graus, o que eu tenho? Se fosse um cabelo liso, que corte que eu tinha? Só que aqui vamos supor que o nosso cabelo da nossa cliente ele é cacheado. Black Power? Você falou que ele é meio... Exatamente, mas tem um nome do corte. Que eu falei agora, olha no caderno de vocês. Eu falei agora. Gente, se isso aqui entrar na cabeça... Você colocou Black Power, então você falou Black Power, não tem Black Power. Eu não falei 90 graus no espaço? Sim. Falei 90 graus no espaço. 90 graus no espaço. O que é 90 graus no espaço? Eu puxo ele pra frente. Não, eu vou levar esse 90 graus. Ó, eu tenho a minha base, não tem? Tem. Depois que eu tirei a minha base, eu vou levar esse cabelo todo ao espaço, ó. Todo ao espaço. E cortar ele todo em 90 graus. Eu vou rodeando, professor. Não, eu vou rodeando a cabeça. Pois é, eu vou rodeando. Sim. Todo o perímetro da cabeça. Se você quiser, você pode começar assim e fazer uma mecha guia inteira e depois ir puxando tudo 90 graus para o espaço. Toda base que sai do fio reta e você puxa ela é 90 graus no espaço. Vamos ver como que nossa modelo vai ficar? A gente já entendeu que o formato dela é 90 graus no espaço, né? Só para vocês entenderem. Sempre no ângulo de 90. Quando você corta um cabelo em 90 graus, você não sai mais dele. E como que a gente vai ter esse corte? Tirando o círculo. Um cabelo totalmente cacheado. E se você perceber, a parte da frente tem o mesmo comprimento da parte de trás. E todo esse cabelo, ele é como se fosse o cabelo de um bebê que nasce e só nasce e não corta mais. Então, entendemos sobre geometria? Sim. Entendemos? Se eu pegar... E sobre texturas, vocês entenderam sobre texturas? Sim, vocês querem que a gente para um pouco, porque a partir da próxima aula, a gente vai colocar em prática isso. Se eu tenho um método, eu não preciso ir por instinto. Tá, professor, vai ser mais fácil assim. Meu cabelo é arredondado. Eu vou pegar esse cabelo aqui, pentear e de uma forma ou outra eu vou conseguir fazer ele ficar cacheado. Mas não, gente. Não, se eu não seguir esse método, vai ficar a franjinha desse tamanhozinho, uns cabelos mais para dentro, outros mais para fora. Por isso que muitas cacheadas têm sofrido, porque elas não conseguem achar um profissional que sabe cortar o cabelo dela da forma certa. Eu já fiz esse corte assim, com todo o tamanho da cabeça igual, mas é difícil. Pode dar certo como pode dar errado. A gente vai ter que desfiar depois para esse cabelo ficar bonito. O repicado não é 90 graus? Sim, repicado. Mas aí, depois a gente vai entender o que é desfiado. Porque a gente vai aprender a desfiar com a navalha, desfiar com a tesoura dentada. Tem todo, que é um negócio que eu falei de vocês sobre texturas, entende? O porquê que a gente precisa entender sobre texturas de cabelo. Porque às vezes eu vou
Vamos colocar, por exemplo, o cabelo que é desfiado na navalha. Não é todo cabelo que eu vou poder desfiar. Porque às vezes eu vou tentar desfiar, o que ele vai fazer? O que aconteceu? Fez um buraco. Então não é todo cabelo que eu vou poder usar. Por isso que a gente tem que entender sobre texturas de cabelo e o movimento também. A gente tem que ser... o mais importante, vocês aprenderam aqui, na teoria. Isso daqui, é muito importante. Muito importante. 90 graus do espaço é basicamente isso. Aí, vou fazer aqui. Os prendedores. Vem aqui que nós vamos fazer junto. Gente, eu quero que você chegue mais perto também. Qual seria a postura de 90 graus? Um cabelo aqui totalmente reto, Só que, se eu puxar aqui, esse cabelo que eu cortei aqui, ele não vai estar 90 graus, porque ele não está na linha na linha aérea dele. A linha aérea dele é aqui. Entendeu? Então, eu vou puxar esse cabelo aqui, 90 graus. Tá. Puxei. Cortou. Cortei. Aí, o que for caindo eu deixo cair. Aí, eu venho mais pra cima, 90 graus, de acordo com o meu fio aqui, com a minha base. Aí eu vou cortar. Nesse final aqui já vai ser a base para esse outro. Automaticamente, vou subindo, o cabelo vai cair, nesse cabelo aqui já não me importa porque ele já foi cortado. Agora eu entendi. Entende? Aí, por exemplo, tem esse daqui do lado. Eu já tenho essa base minha cortada. Eu vou lá no início de novo, puxo aqui. 90, 90, 90, 90. Entendeu? Em toda a cabeça. Seguindo passo a passo. Por exemplo, segura essa parte aí. Seguindo passo a passo. Nossa, que a gente faz demais, a minha voz tá ficando rouca, né? Vamos separar esse cabelo em 3. Não que a repartição vai ser desse jeito, gente. É só para vocês entenderem. Primeiro, prende esses dois lados. Primeiro, eu vou fazer a minha mecha. Deixa aqui. Sim. Fazendo a minha mecha guia, já era. Eu gosto, gente, vou mostrar aqui para vocês como que funciona na prática. Não que a repartição seja assim. Entende? Lembra que eu falei que do occipital a gente pode começar um corte? Eu gosto de começar dele, porque ele é a minha base da cabeça, onde eu consigo visualizar melhor. Vamos ver aqui a base dele. Entender aonde que está. Eita, ela não tem? Tem, né? Tá aqui, Aqui, achei. Aqui tem pessoas que tem, mas não aparece. Pode prender com esse aqui mesmo. Localizei a minha base occipital. Aqui embaixo. É claro, gente, não é toda vez que você vai ter que separar isso aqui. Eu só vou fazer porque é uma forma para que vocês entendam. Eu tenho meu cabelo do hospital aqui. Cadê? Me dá mais uma piranha. Segura aqui pra mim. Pode prender. Bem. Olha, segura esse. Vou prender de uma forma que ele não nos atrapalha. Tá. Esse cabelo aqui. Cortar ele 0 grau. Onde que é?
desço totalmente ele, eu tenho 0 grau. 45. Hã? Sempre tem que estar. Não, depende. Depois a gente vai conversar sobre o movimento da cabeça. Quando ela inclina a cabeça para frente, esse cabelo ele vai ficar indicado para frente. Quando eu trago ela para trás, esse cabelo vai ficar para trás, entende? Mas isso depende de cada corte. Mas ó, eu desci aqui, eu tenho 0 graus. Eu costumo falar que 45 graus eu meço pelo meu umbigo. Entende? Ó, nunca erro. Trouxe aqui, ó. Na direção do meu umbigo eu tenho 90 graus. 45. Boa. E aí, na direção reta do meu cabelo, com o osso occipital, eu vou fazer um corte. Cortei. Através daqui, eu vou descer ou vou subir. Entende? Tudo trazendo uma base, ó. Vamos supor, ó. Vai meter isso aí? Não tá cortando não. É replicado. Cortei. Aí eu vou pegar aqui, ó, minha outra parte. Ó. Tem que vir, o meu 90 graus tem que vir da minha raiz de cima. Entendeu? Vim, cortei. Deixei. Só vou pegando. Entende? Ó. 90 graus, vim, tá retinho, ó. Cortei. Deixei. Vi que tá retinho. Cortei tudo. O que eu vou fazer? Eu tenho a minha outra base aqui, não tem? Tem. Essa minha base já tá cortada, não tá? Ah, esqueci de cortar a parte de baixo. Tem que ir cortando também. Aí, a minha mecha guia, ela já tá pronta. Entende? Ela já tá pronta. Então eu vou usar ela para mim pegar a minha outra base da cabeça. Eu tenho mais 2 espaços aqui. Através dessa guia aqui, ó. Eu não preciso ir tão devagar ou ir rápido, entende? Respeitando todo o cabelo. Eu divido de novo. Aí eu vou pegar um pouquinho desse daqui, colocar pra cá. Dessa mecha aqui, eu vou tirar as guias daqui, que vai para todo o resto da cabeça, entendeu? Tem esse corte aqui, ó. Vamos supor aqui a nossa cabeça. Aqui, eu vou puxar 90 graus. Eu quero ver se vocês arriscam em falar que corte que é esse. Ó, 90 graus. Eu vou pegar essa mecha de cabelo minha aqui na região da occipital e vou trazer até 90 graus e vou cortar. Só que depois eu vou pegar e vou virar meu dedo em 45 graus e vou cortar. Isso aqui é uma das coisas que muitos cabeleireiros, assim, sabe na teoria, mas não sabe fazer. Um Chanel, porque aqui, ó, aqui eu vou cortar e eu vou deixar ele repicado. E aí eu vou puxar o dedo para baixo, trazer em 90 graus esse cabelo e cortar. A hora que ele cair, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai ficar todo encamado e eu não vou precisar texturizar esse cabelo. Viro ele aqui. Hã? Eu tô com ele em 90. Eu primeiro vou Aí trazer eu ele. Viro Ó, ele 45 e corto de cima Entendeu? pra baixo. ó, vamos entender da forma geometricamente pensável. Vou passar rapidão para vocês. Eu sei que o Chanel, ele é Triângulo. ponto. Vou entender isso. Aqui eu tenho um cabelo, não tem? E esse cabelo é de uma base. Ele está um pouco repicado, né? Ó, qual que vai ser a minha repartição para esse cabelo? Esse cabelo eu vou usar o meu desenho da geometria nele. Como, professor?
Sim, eu vou fazer a minha base triangular aqui. Cadê alguém tem Toda piranha? vez que for fazer um Chanel, então faz essa base dessa pirâmide. É mais fácil. Ó, tem várias formas de fazer, tem várias formas de fazer. Porém, eu acho bem mais fácil. Você está iniciando a fazer a base Sim, pirâmide. eu gosto de fazer, sabe por quê? Porque você não vai precisar ficar texturizando o cabelo. E quando você terminar, você terminou. Por quê? Vou tirar uma base daqui, uma base daqui e vou levar na minha mecha aqui, ó. A hora que eu terminar, eu terminei esse cabelo. Eu só vou texturizar, se precisar alguma pontinha, eu vou fazer uma correção para ver se deu certo. Mas ó, eu gosto muito da base triangular. Olha, gente, para vocês entenderem assim mais. Ó, eu tenho um triângulo. Não tá perfeito meu triângulo, mas é só para vocês entenderem. Não tá perfeito meu triângulo, mas aqui dá para você entender. Independente se eu corto ou não corto a minha base, independente do tamanho que eu cortar essa base, ele sempre vai ser, ele sempre volta para o formato de triângulo. Só que quando eu abro ele aqui, ó, as minhas pernas do triângulo aqui tá maior do que essa do meio, entende? Então, ó, eu entendendo essa base triangular e entendendo, usando ela na cabeça, eu posso fazer esse corte de cabelo. Professor, tirei a mecha guia. Tá. Cortei aqui as laterais da mecha guia. Esse lado, a mecha guia eu jogo nas laterais aqui ou eu sigo para trás? Lembra que agora eu falei que toda vez que a gente projeta para trás, o cabelo vem para frente? Sim. Toda vez que eu projeto para frente, o cabelo vai para trás? Se eu projetar esse cabelo para trás, o que vai acontecer? Ele vai para frente. Automaticamente ele vai descer e fazer o contorno do seu rosto. Uhum. Porque eu cortei ele aqui atrás, ele vai projetar para frente, fazendo o bico do Chanel. Entende? E se eu querer um Chanel de bico, o que eu faria no caso disso? O Chanel de bico, a mesma coisa, usa a mesma técnica. A diferença é que quando eu terminei o Chanel, eu quero um Chanel de nuca batido, eu vou dar uma separada aqui, orelha a orelha, e vou desfiar ou fazer na navalha. Ou texturizar. Eu, gente, particularmente, eu gosto muito de texturizar o cabelo. O que é texturizar? Alguém tem uma tesoura dentada? Tem também Pega ali. a preta. Eu gosto muito de texturizar o cabelo. Vocês sabem usar essa tesoura? Sabe? O dente pra cima, né? Essa tesoura, a gente usa ela sempre, o dente dela pra cima. Por quê? A gente texturiza sem dar marcação. Porque se eu colocar o lado do corte dela pra cima, a hora que eu for cortar, ele não vai texturizar, ele vai cortar o cabelo. Ele vai entrar. Ele entra. Da minha mãe É os dois lados. Eu sugiro que você compre uma dessa. Aquela lá de dois lados é mais para barbeiro, assim. Eu Professor, não gosto muito, não. A texturização, ela fica melhor com o cabelo seco ou com o cabelo molhado? Porque eu conheci de alguns professores, por exemplo, estou fazendo um chanelzinho. Uhum. Fiz a primeira mecha, seco e texturizo para ver o encaixe. Fica melhor ou não? Bem melhor. Eu não texturizo com o cabelo molhado porque eu não tô vendo O encaixe. o encaixe desse cabelo. Se eu fazer com o cabelo molhado, eu posso fazer o quê? Eu posso afundar cada vez mais a tesoura, porque eu não vou estar vendo. E outra coisa também, gente, que eu aprendi. Meu professor sempre falava pra mim, tipo, eu cortava o cabelo, lá no início, eu cortava, e eu não vi o corte. Falava, gente do céu, mas eu tô fazendo exatamente o que o cara tá fazendo, e não tá saindo igual. Porque a gente tem que aprender a colocar o cabelo no lugar. Por exemplo, cortei, ó, dou a linha alinhado nesse cabelo para ver se ele entra. Ele entrou, beleza. E nenhum cabelo vai ficar 100% aqui, ó. Cortei ele, sequei, ficou maravilhoso. Eu sempre gosto de tirar a prova quando ele tá seco. Tá. Chanel 95. Parei, vamos fazer. Já tá, não tá?
Não, eu vou fazer no hospital também para vocês entenderem, pode ser? Eu gosto de usar os ossinhos da cabeça porque fica mais bonito. Imagina, são os ossos que os médicos estudam, os neurologistas, que é occipital, parietal. E pensa você falar isso na frente da sua cliente. Ela, nossa, meu cabeleireiro estudou anatomia, que massa! Vamos usar a mesma base, porém é só para dar a explicação do 90, o 45 dentro de 90, tá? Não tem nada a ver, não quer dizer que... Não quer dizer que o corte ele é feito assim. É só para explicar a base. Vou fazer um quadradinho aqui, ó, igual lá, para a gente entender. Eu trouxe essa base a 90 graus. Tá 90, não tá? Cortei. Vamos supor que a gente cortou. Depois eu continuo ela em 90. Ó, é mais fácil você puxar com o dedo aqui, ó. Porque aí depois você já muda, ó. Trouxe o dedo em 90 graus. Cortei. Depois eu arrumo e faço isso aqui, ó. Ó. 45 dentro de 90 graus. E aí eu corto. Ó. Trouxe o dedo aqui e aí eu corto. Você percebe? Se você olhar, ó, esse cabelo é mais curto que esse, que é mais curto que esse, que é mais curto que esse. Que quando ele cair, ele vai ficar todo para dentro. Explicando como base de 45 dentro de 90. 45 dentro de 90, mais ou menos assim que você vai fazer. Ó, eu trouxe a minha base 90 graus, aqui eu tenho 90 graus, né? Certo? E aí, ó, só que o jeito mais fácil da gente fazer isso é por baixo, ó. Eu puxei aqui, ó, trouxe 90 graus, cortei, eu posso vir aqui, ó. Peraí, vamos fazer de novo. Ó. 90 graus, aqui eu tenho 45 dentro de 90. A partir do momento que eu corto aqui, ó, eu tenho visivelmente a parte de baixo mais curta do que a de cima. Automaticamente, a hora que eu descer, esse cabelo vai fazer esse movimento aqui, ó. Ó. Vamos escrever aqui em cima. Base. Vamos colocar base de 90 graus. Com 45 graus. Todo mundo, vamos desenhar junto? Não sei se vocês já repararam, mas lá no prezinho, na escola de vocês, os professores foram treinados para treinar a nossa mente. Por isso que antes a gente só fazia desenho, lembra? Faça um desenho criativo. Eu gosto muito de usar essa didática porque funciona. Aí, tipo, não sei se vocês lembram, mas tinha aquelas escritas que vinha pontinha assim, ó. Você passar por cima. Ligue até o elefantinho. Fazer uma abelhinha. Passe uma abelhinha, exatamente. Isso é justamente para treinar o nosso cérebro a fazer certo, a gravar coisas na mente. Então, vamos todo mundo desenhar. Coloca 90 com 45 dentro. Eu quero que vocês gravem todinhas essas fórmulas. Aqui, ó, no início da cabeça, vamos puxar um triângulo para cá, um triângulo para cá e um triângulo para cá. Vamos supor que essa nossa modelo, ela tá com o cabelo aqui, ó, dividido aqui no meio, ó. Dividido aqui no meio, atrás da orelha.
com franjão e repicar, dividido ao meio, só que do lado. Aí aqui, ó, a gente começa a desenhar. Começa a desenhar. Eu vou deixar bem marcado aqui pra vocês, não é que o corte tem que ficar assim não, gente. Mas ó, eu vou fazer de baixo pra cima para ele ficar bem marcado. Bem marcado, ó. Quem sabe me dizer o que é isso aqui? É um Chanel de bico, mas é... Aqui eu tenho a minha linha de corte. Sim, é isso que eu quero saber, como que eu deixo esse bico. Exatamente usando o 95 com 45. O 90 com 45. Vou virando aqui? Você vai criando. Não. Ou não? Aqui automaticamente a gente já vai fazer O corte Chanel. O triângulo na nuca, lembra? Não quero. Ó, eu faço um triângulo aqui na minha primeira base da nuca e vou cortando dessa mesma forma, puxando e cortando. Puxando, olha que você terminar, que você chegar no hospital, o que você vai chegar? Você vai chegar, você vai subir para essa nuca. Isso aqui é legal a gente fazer com modelo. Por exemplo, aqui ó. Imagina como se fosse minha cabeça. Ó. Aqui eu começo desfiando, não começo? Ó. Trouxe o cabelo, ó. Trouxe o cabelo 90 graus, cortei. Virei, cortei. Vou deixar ele cair automaticamente. Ele vai entrar, entende? Nesse cabelo. Depois, quando eu pegar essa nuquinha aqui, ó, esse cabelo já vai estar todo desfiado pra cá. Sim. Só que aqui eu vou ter uma base quadrada ainda. Sim. Ale, por que eu tenho uma base quadrada? Porque o meu pé do meu triângulo, depois a gente vai estudar sobre triângulo invertido também, tá? Porque a minha base do meu triângulo ela é reta. O que eu vou fazer? Com a pontinha da tesoura, vamos desenhar aqui como se fosse uma nuca. Desenhar como se fosse uma nuca. Ó, 1, 2. Aí aqui, ó, eu vou fazer uma marcação para simular cabelo. Tá, simulei o cabelinho aqui, tá feio, horroroso, mas tudo bem. Vamos supor que essa aqui é a nossa... A traseira... Oh, não sei falar não, a nuca da nossa modelo. Ó. Vamos entendendo que aqui é a nossa nuca. Só que quando eu terminar a minha base de corte aqui, eu vou... O que acontece? Eu vou ter vários cabelos em vários formatos diferentes. Ou eu vou ter uma base totalmente reta. Ou eu vou ter uma base totalmente reta. E um cabelo assim é bonito? Vai parecer que colocou uma cuia na cabeça da mulher e cortou. Esse cabelo ele não vai ter movimento, ele não vai ter encaixe, principalmente, e isso vai fazer com que ele não fique esteticamente como a gente quer, ou como uma foto de uma revista, ou como um negócio. E o que a gente vai fazer? Depois da nossa linha de corte, a gente vai pegar a nossa tesoura e com a ponta a gente vai cortar esse cabelo assim, ó. Dessa forma, repicando sem medo de ser feliz até o final. Chegou aqui, professor, chegou aqui, vai ter duas, geralmente vai ter duas
duas pontinhas maiores. O que você vai fazer? Aqui você corta reto, ó. Cortei reto, você vai virando a tesoura. Entende? Ó, cortei reto, cortei reto, cortei reto, vou virando a tesoura. Com o movimento, com esse mesmo movimento, ó. E a tesoura automaticamente, esse corte vai encaixar. Tesoura desfiadeira, a mesma coisa. O que vai acontecer, ó? Eu tenho duas partes. Eu tenho a parte de corte e a parte de desfiar. Ó, vocês podem ver. Quem tem aquela atitude dos dois lados, não tem problema. É só você posicionar ela dessa forma, ó. Ó, coloquei essa parte pra dentro e vou texturando, ó. Virei a mão, coloquei a parte pra cima e eu vou texturando esse cabelo, ó. De cima pra baixo, gente. Nada de ficar aqui, ó. Prendi a tesoura e vou no mesmo lugar. Porque eu posso gerar marcação. E eu não posso gerar marcação, porque o que eu quero? O que eu quero é só encaixar o cabelo. O que eu encaixo no cabelo? Às vezes um fio ficou maior que o outro e não dá aquela aparência bonita, esteticamente falando, pro corte. E aí a tesoura desfiadeira é usada para isso. Eu sempre expliquei para as minhas alunas o seguinte: toma cuidado com o que vocês veem na internet. Porque tem muita gente doida. Tem muita gente doida que não sabe o que está fazendo. Gente que tipo assim, faz um workshop e acha que é curso. Entende? Tomem cuidado, porque é muito perigoso mesmo. Só que deixa eu te falar, tem truques que você vai aprender no dia a dia, entende? É igual eu mesmo com o Mega Hair. Eu com o Mega Hair, eu criei, pelo tempo que eu trabalho com o Mega Hair, eu criei técnicas e formas de trabalhar que são minhas. É claro, não foi eu que criei. O ser humano ele não cria nada. Ele pega algo que já existe e aperfeiçoa. E foi isso que eu fiz. Eu peguei técnicas que eu já sabia e aperfeiçoei. Hoje, essa técnica é igual você. Quando você estiver trabalhando, você também vai ter isso, entende? Vai ter uma coisa que você vai falar assim, mas peraí, eu poderia estar fazendo isso, entende? Eu poderia estar... Por que ao invés de eu usar isso, eu não uso isso? Entende? É claro, sabendo para onde vai. Uma das coisas muito importantes no salão de beleza hoje, em química, tratamento, mechas, é da onde eu estou e saber para onde eu vou. Esse mundo tem gente egoísta, é verdade, é verdade. Eu aprendi com um cara uma vez que ele falou bem assim, ó, que quando a gente... Eu li um livro dele, na verdade, e conheci ele também pessoalmente, René Terranova. Ele tem um livro chamado Doador de Ideias, que fala justamente sobre isso, entende? Aquilo que eu não faço, eu vou avisar assim. Aquilo que eu não faço, eu posso dar essa ideia, doar essa ideia para a pessoa. As pessoas acham que a gente só perde com isso, mas não, a gente ganha também. Ser uma boa noite, uma semana abençoada para você também. Ó, você ser uma luz de bênção e ser algo na vida de uma pessoa é muito sem comparação. Imagina, dinheiro nenhum paga você escutar que você está sendo produtivo, que você... Esther Oliveira, ai, é a Estherzinha. Sim, Esther, a gente tá aí. É por isso, Esther, que eu tava falando sobre doar ideias, doar talento, se doar, entende, para o próximo. Porque o que acontece? Quanto mais a gente se doa para o próximo, a gente ganha mais, entende? Ó, eu aprendi isso, deixa eu contar até uma história pra você. Eu aprendi nisso porque, tipo assim, né? Primeiro ano dando aula aqui, fez um ano esse tempo pra trás, né? E aí eu fui num curso e falei bem assim, que nada, eu já sou professor, não preciso de nada não, vou lá só pra me pegar o certificado e pronto. Menina,
A pessoa é diferente, o jeito de falar é diferente. E sempre a gente tem que aprender um com o outro, sim. A gente sempre vai ter coisas para somar com outras pessoas. Sempre a gente vai ter algo, sim, para aprender. Eu aprendo muito com vocês, que são as minhas alunas. Nossa, o meu crescimento pessoal e profissional, vocês também têm peso nisso. E eu acredito muito que se não fosse,